sobre los hombros de mi pueblo. Mais uma vez, na liturgia do domingo. É o terceiro domingo da Quaresma. E hoje nós vamos falar sobre a parábola da figueira estéril. A liturgia convida-nos a tomar a consciência que o projeto de Deus tem para nós. Ele está decidido, que é Deus, a conduzir-nos em direção à vida verdadeira, a caminhada ao nosso redor, apontando caminhos de vida nova. E quando ele aponta isso, ele livra-nos de tudo aquilo que nos escraviza e nos sofrimentos que nos causa também morte. Na primeira leitura, em Êxodo 3, Deus apresenta-se a Moisés na sarça ardente, mostrando-nos que ele não está indiferente aos sentimentos ou ao sofrimento dos seus filhos. E olha que se passaram lá 400 anos. Na segunda leitura, Paulo nos fala da experiência religiosa, que ela não é um mero rito externo e vazio, que esses ritos vazios não nos asseguram a salvação. Então a adesão verdadeira a Deus é o seguimento radical dos ensinamentos de Jesus. Falemos do Evangelho de Lucas, tá certo? Esse trecho da Bíblia, ele aborda a necessidade da conversão, mostra-nos a misericórdia de Deus. E por que eu digo isso? Surgiu aí no tempo lá uma conversa, entre aspas, lá fofoca, em Jerusalém, de que Pilatos teria misturado o sangue de alguns peregrinos galileus com o sangue dos sacrifícios que eram oferecidos no templo. E que esses galileus foram assassinados por soldados romanos que entraram no templo. Com essa morte dos galileus pelos romanos, o que aconteceu? O sangue deles se misturou com o sangue dos sacrifícios, que era oferecido lá, sacrifício de animais, E aí Jesus falou: pensais vós que estes galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus por terem sido tratados desse modo? Não, digo-vos. Mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. E aí Jesus aproveitou e disse a eles: cuidais que aqueles 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os demais habitantes de Jerusalém? Não. De novo Jesus disse: digo-vos. Mas se não vos arrependereis, perecereis todos do mesmo modo. O certo é que tanto esses galileus que Pilatos mandou matar, quanto aqueles que morreram por causa da queda da torre de Siloé, eles não morreram por causa da impaciência de Deus com os que pecaram mais do que os outros, porque todos pecam. Como veremos a seguir, Jesus aproveita para dizer a eles e a nós também hoje, que se continuarmos ocupando a terra sem apresentarmos nenhum fruto, assim, fruto de conversão, nós vamos morrer como esses galileus. Justamente porque os frutos da nossa real conversão devem ser mostrados na nossa solidariedade humana. É preciso que nós exerçamos a nossa misericórdia e empatia. Nós não estamos aqui só para ficar no meio do mundo feito um tonto. Nós temos as nossas obrigações, com Jesus também. Portanto, se não houver em nós alguma mudança e uma real conversão, tanto o Pilatos quanto a torre de Siloé continuarão matando gente inocente. Tá certo? Vocês estão compreendendo isso? A nossa conversão pessoal tem que ter um forte alcance social, ou então ela será vã, tá certo? Então Jesus lança a parábola da figueira estéril. Nessa parábola, Jesus ensina que o pecado não é um ato isolado e que todos nós precisamos nos converter. A conversão é a chance que Deus nos dá para que produzamos os frutos abundantes dessa mesma conversão. Vejamos o texto aí. Certo homem, que era Deus, tinha uma figueira plantada na sua vinha,
foi até ela procurar figos e não o encontrou. Então aqui, quero lhe dar essa explicação. O propósito de uma figueira é produzir figos. Não é de produzir folhas para fazer sombra para ninguém, não. Essas folhas não vão substituir nunca os figos. Ocorre que Israel andava à procura mais de folhas e de sombra do que de figo, né? E andavam atrás loucamente de riquezas para que pudessem submeter os seus adversários. Então disse ao vinhateiro, já faz 3 anos, né? Esses 3 anos é o tempo da missão de Jesus, que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta, porque ela está inutilizando a terra. É uma alusão à nação judaica, que tal como a figueira teve tempo mais que suficiente para produzir frutos e todos os benefícios que deveriam ter encorajado essa vida. Israel era privilegiado, tal como a figueira no vinhedo, mas as verdadeiras bênçãos não eram somente a prosperidade material, como hoje a gente vê muito essa teologia da prosperidade. Faltava produzir e repartir esses frutos. Não é só enriquecer e deixar os pobres lá cada vez mais pobres. Aí continuando aqui o texto. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Esse ano é o que se refere a quê? É um ano a mais que foi pedido, é um tempo que nós temos para nos regenerar, para pensar, para dizer assim, puxa vida, eu preciso me salvar. Aí, continuando o texto, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Olha, se você acompanha uma pessoa e essa pessoa está a ponto de sucumbir, também faça isso. Faça esse pedido a Deus. Me dê mais um ano aqui, Senhor, para mim cuidar dessa pessoa, para mim colocar a tua palavra na mente dela, para ela se salvar, né? Quantos intercessores nós não temos hoje na igreja? É certo? Seja também um intercessor. Seja esse que vai pedir a Deus um tempo mais para que você coloque adubo nessa pessoa. Adubo, palavra de Deus, né? Para que ela venha dar frutos. Tá certo? Pois bem, gente. Quem era Pôncio Pilatos, que foi citado aí? Pôncio Pilatos, que em latim é escrito Pontius Pilatus, foi governador, né? Em latim prefeitos, né? Na província romana da Judéia, entre os anos 26 e 36 depois de Cristo. Ele foi nomeado pelo imperador Tibério como o 5º procurador da Judéia. Na verdade, esse cargo era tido assim como de 2ª categoria pelos romanos, né? Na qualidade de procurador, tinha controle da província da Judéia. E além disso, ele era encarregado do exército romano na Cesareia. Ele tinha direitos de vida e de morte, ou seja, ele podia executar os criminosos e os inimigos políticos. Ele tinha poder para isso. Mas ele não era o imperador, ele não era nada, ele era a 2ª categoria, certo? Prefeito da Judéia. Ele podia executar esses criminosos e inimigos políticos, desde que as acusações apresentadas lhe parecessem suficientemente justas. Por isso é que os sumos sacerdotes foram pedir a ele para condenar Jesus, né? Pilatos, ele tinha o poder de reverter certas sentenças, essas sentenças capitais, né? Que eram impostas pelo Sinédrio judaico. Na verdade, todas as condenações à morte tinham que ser submetidas a ele, para que ele mesmo autorizasse, né? Isso aí os judeus disseram para ele, nós não podemos mandar matar, é só o Senhor que pode, tá? Pois bem, também era atribuição de Pilatos nomear os sumos sacerdotes, e isso aí lhe permitia, de certa forma, controlar o tempo, né? Ainda que de forma indireta. Eu falei também aí da Torre de Siloé, eu vou explicar um pouquinho para você o que se diz, porque toda vez você fala, Torre de Siloé, não sei o que, você não sabe nem para onde o galo está cantando, né? Então vou explicar um pouco melhor. Essa Torre de Siloé, ela fazia parte das fortificações de Jerusalém, né? E ela ficava próxima de uma importante fonte e reservatório que tinha
esse mesmo nome. Essa aí era a mesma fonte que foi citada em Neemias, no capítulo 3, no versículo 15, né, que diz lá: Selum, filho de Coiosa, chefe do distrito de Masfa, reparou a porta da fonte, reconstruiu-a, cobriu-a e colocou-lhe os batentes, as fechaduras e as trancas. Fez, além disso, os muros, desde a piscina de Siloé. Olha aí. Ao lado de que? Do jardim do rei, até a escada que desce da cidade de Davi. Então, essa é a referência, certo? Essa fonte, ela era chamada de Açuri, de Hasselá, né? Que era um poço que era próximo da porta da fonte, que já ficava fora de Jerusalém, no Vale do Cedron. Esse Vale do Cedron que Davi e os sucessores escavaram, né? Pois bem, a queda dessa torre provavelmente foi encarada pelos devotos judeus como um julgamento de Deus. Os cavalinhos pecaram lá, derrubar essa torre aqui em cima deles. Não foi nada disso, né? Porque que Pilatos tinha feito uso indevido do dinheiro que era destinado ao templo, né? E ele desviou o dinheiro para fazer essa tal torre, né? Pois bem, meu amor, é isso aí. Eu espero que tenha dado a todos vocês mais esclarecimentos sobre o evangelho desse domingo. Vá à missa, né, no domingo, e ouça bem a homilia do padre. Ele vai falar coisas importantíssimas para você, né? E deixe lá a sua contribuição para a manutenção da igreja, tá bom? Shalom do Pai.